no momento que ligou a câmera, cara, tudo pode acontecer. Que é o papel educacional, né? A gente estava falando antes. Perfeito. Né? Vem também muito de como essa pessoa foi sendo, né, adquirindo esses valores e crescendo ao longo do tempo. E assim, você enxerga um atleta com potencial para ser um futuro gestor? Como ele pode se diferenciar de pessoas formadas em outras áreas? Olha, eu não fui atleta, né? Eu pratiquei, eu diria assim, né, assim, a prática do esporte na minha infância e minha adolescência. E aí, no meu caso, jogava futebol, né, com a gente, a nossa galera de clube, de bairro. Mas só a questão de você ter um grupo, respeitar o espaço do outro, entender que ali na hora do jogo, né, é um coletivo, entender que se tem um jogo tal hora, você tem que chegar no horário anterior. Tipo, você chega no horário, aí pô, teu amigo chega mais em cima da hora, você vê que o grupo reprime. Então você entende através do esporte valores que você pega isso e carrega para o mundo corporativo. E eu estou dizendo Thiago, que assim, brincava, assim, não era, né, não era a minha meta ali de vida. Então se você pega um atleta que teve a sua carreira, né? Independente do tempo de carreira e sucesso de carreira, mas é uma carreira, né? Depois, se ele vai para o mundo, diria, corporativo, o mundo corporativo nada mais é o que? Aquilo que eu estava até comentando lá no início, pessoas, você lidar com pessoas. Né? Então, você traz valores do esporte de disciplina, né? Você traz valores do esporte de coletivo, né? As empresas elas são feitas. Eu costumo dizer, né, com a minha equipe, cara, se não quer trabalhar em equipe, faz o seguinte, sai daqui, funda a sua empresa e vai ser dono. Vai correr todos os riscos que você tem que correr, mas aí você não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que chegar no horário de trabalhar, né, pode se vestir como você quiser, você cria suas regras, porque você é dono do seu nariz, né, você tem liberdade. Então, assim, todos esses valores que um atleta, né, que jogou, praticou o esporte que foi, ele deve ter tido, né, no esporte individual ou coletivo, o valor que você dá para o seu treinador, para a sua equipe de fisiologista, preparador físico. Então, assim, tudo isso que você aprende, quando você vai para o mundo corporativo, é isso. São pares seu da área, seu teu chefe, é um subordinado. Né? Então, eu já tive situações na minha vida, assim, que eu já parei e pensei, cara, isso aqui é legal porque remete, assim, uma vez eu conversando com você, eu falei, pô, nunca pratiquei esporte. Eu falei, caramba, isso fez falta na tua vida. Então, acho que isso daí junta, cara, isso traz, não é que seja assim, um depara, né? Se eu fazia isso agora no mercado de trabalho, não, mas ele vai sentir isso assim, fluido, é uma coisa, é fluidez total, né? No seu dia a dia você vai entender que próprias entrevistas, né? Assim, já entrevistei muita gente, né? Tudo bem que mais novas, mas assim, você vira a diferença quando você entrevistava um candidato a estágio que vinha de uma história de que nunca tinha praticado, e quando o cara fala, não, porque eu joguei futebol, eu joguei vôlei, eu joguei basquete no meu colégio, você percebe que o cara tem alguns valores mesmo, né, e vivência do esporte que ele vai agregar mais. Legal. E o que você sugeriria para um atleta começando a carreira? Que skills, que tipo de habilidades ele precisa desenvolver para justamente ao longo da carreira ele já desenvolver uma visão empreendedora, já que ele é uma marca de um esporte individual ou mesmo de um esporte coletivo, e também pensando no pós-carreira. Como ele cria essa visão ao longo do tempo? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é independente, né, assim, no caso essa pergunta é muito específica para atleta, mas eu acho que tem um lado de língua, né, assim, a gente vive num mundo que não tem mais fronteira. Então, por mais que o atleta ache que treino muito, não tem tempo, cara, estuda um inglês pelo menos, né? Porque eu acho que você ter esse skill de se comunicar é muito importante. É muito ruim você ver um atleta que você valoriza e aí você bota um microfone, o cara às vezes não é falar a língua, tá, local, mas o cara não consegue nem se expressar. Né? Tem a timidez, mas eu acho que assim, em skills, língua é muito importante, independente do que você quer fazer, o mundo hoje não tem fronteira, então abre, né, mercados. Eu acho que aí não é nenhuma questão de curso específico, até existem, mas a questão de você prestar atenção nas relações, né, interpessoais, entender que o outro tem o espaço dele, ouvir o outro, né, porque isso seja enfim, na prática do esporte, né, do atleta em si, ou no mercado corporativo, como eu falei, vai para um coletivo, né, você tem um grupo que está trabalhando em torno daquilo. Acho que se preocupar que, né, você, como a gente falou, que você
tem aquelas frases, enfim, de filósofos, mas que você é o senhor do seu destino. Entender um pouco disso, né? Que assim, os seus atos, enquanto você é criança, você tem um pai, você tem uma mãe, né? Enfim, que vão poder chegar ali e te dar um puxão de orelha e tentar te tolir, mas por certa uma idade, cara, a vida tá aí. Você vai ter que responder um pouco pelas suas decisões. Autonomia. Você vai ter autonomia. Então, acho que tentar não usar a questão da prática esportiva e excesso de treino, né? Como desculpa de, cara, não ler uma coisa, não tentar entender o que está dizendo. Não estou dizendo que você tem que saber, que a gente, assim, eu mesmo não vou conseguir discutir N assuntos, mas pelo menos saber mais ou menos o que está acontecendo. Claro. Porque não só para a questão, né, de ser ex-atleta, entrar, mas acho que para ser uma melhor pessoa. Exatamente. Você tem características, óbvio, no mundo do esporte, de muitas pessoas que não né, que vêm de baixa renda, que muitas vezes não tem esse acesso, às vezes não tem na própria educação familiar, que ajuda a dar esse rumo e desponta para o mundo. Aí, muitas vezes, esses, provavelmente no caminho, eles vão ter profissionais técnicos, né, que vão tentar chegar e ajudar. Então, esses caras têm que, pelo menos, baixar a bola e ouvir, né? Entender que... E perceber quem são as pessoas dispostas a... Exatamente, né, a ajudar. Ajudar nesse crescimento profissional, que acaba sendo um crescimento pessoal também, né? Sim, porque você falar assim, não, agora eu sou o Thiago atleta, agora eu sou o Thiago que vou trabalhar, agora eu sou o Thiago que vou ficar com a minha filha, agora eu sou... Não tem isso, né? Até porque não são marcas diferentes. Não são marcas diferentes. O público, cada vez mais, ele pede, ele busca conhecer a pessoa na sua origem, né? E um cara genuíno. Tanto a própria mídia social, você falando ali, é você mesmo, seja pessoal ou profissional. É esse ponto que eu ia falar. Hoje, com a mídia social, o público, ele acha que te conhece pra caramba. Entendeu? Tá mais próximo. O cara vai achar que te conhece que nem eu te conheço há 30 anos, entendeu? Porque ele tá ali, ele fala, cara, eu tô falando aqui com o Alexandre, que legal. Eu mandei a mensagem e me respondeu. Ele acha que é teu amigo, ele vai te encontrar na rua, você não sabe quem é. Ele falou, pô, te conheço. Cara, te conheço ele tá ali trocando mensagem, Exato. na verdade. Né? Então, assim, tem que pensar muito nisso. Pensar muito nisso. E, Leb, falando sobre os eventos, esse ciclo todo que aconteceu no Brasil, Rio 2016, Copa do Mundo, ainda tem a Copa América, como a gente comentou. Qual é o saldo disso hoje para o mercado? O saldo dos eventos para o mercado esportivo e o futuro, mesmo o futuro breve, os próximos passos, e como você enxerga o mercado esportivo do Brasil e mesmo comparando para fora com o que está acontecendo fora? Esse ciclo de grandes eventos, eu citei 2002, 2007, né, 11, 13, 14, 16, vai ter em 19, eu acho que colocou a indústria do esporte no mapa. Como eu falei, lá atrás, há 15 anos, eu lembro com a minha mãe, não, vou trabalhar, mas você vai fazer o quê? Você não é jornalista, né? Porque o esporte, ele era associado ao jornalismo só, né? A questão de cobrir equipes e etc. Então, acho que isso foi o principal. Acho que trouxe um holofote que existe uma indústria. Assim como você tem que montar uma empresa para gerir e construir um prédio, ou vai gerir um shopping center, você precisa de profissionais. Então, acho que isso foi o grande ganho. Talvez no lado público, né, da gestão pública, perdemos um pouquinho da oportunidade da própria confederação, aquilo que eu falei no início, o próprio sistema ficar um pouquinho mais profissional. Mas acho que não é reclamar, é olhar para frente. Então acho que o maior legado é isso. Colocou um holofote que existe sim no Brasil, uma indústria para trabalhar isso. Importante. Para trabalhar, né, em função do produto esporte, seja qual for. E o futuro? O que você imagina para o mercado brasileiro? Olha, o futuro... tem uma frase que acho muito interessante, que não vou lembrar de qual dos nossos... quem foi o autor, mas que ele diz, né? Quando você acha que já sabe todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas, né? E a gente vive muito isso hoje, né? Então, falar para você de futuro, talvez eu consiga falar para minha opinião daqui a 3 meses, daqui a um ano e meio, um cenário, né? Então, assim, pensando em cenários para frente, tecnologia está muito forte aqui, né? Hoje a gente é dependente cada vez mais da conexão, a gente está cada vez mais conectado entre a gente. Então, assim, olhando para o futuro como um todo, que tecnologia cada vez mais presente e dependente com a gente, né? Olhando como o próprio, aí pensando um pouco no esporte, né? Assim, trazendo para o esporte, como uma coisa nunca vai acabar.
Você ainda vai ter a paixão pelo seu clube, você vai ter a paixão pelo esporte, os eventos vão acontecer ano a ano. Mas é isso, o próprio esporte ele vem passando por mudanças, né? Seja mudança de você falar, pô, será que um jogo de futebol tem que ter 90 minutos? Cara, hoje um garoto de 15, 14 anos consegue ficar 90 minutos parado vendo um jogo. São N discussões que eu nem vou entrar, mas eu acho que o futuro é esse. Tem uma discussão sobre o próprio esporte em si, a prática, né, das competições. Eu acho que tem a tecnologia, cara, tá aí, tá muito, muito presente. E para mim a questão é que hoje cada um tem acesso, consegue ter acesso a mais coisas. Né? Você consegue se informar melhor. Você hoje não dá desculpa de falar, pô, não vi. Cara, você não viu porque você não foi atrás. A informação estava ali. A informação tá. Você pode não saber que estava, soube, vai lá e procura. Então, acho que para frente, assim, cada vez mais tem como estar mais capacitado. A indústria é isso, como eu falei. Às vezes a gente sabe as respostas, estão mudando as perguntas, né? Mas precisa ver também, a gente tem uma variável que não vamos nunca fugir, que é vamos ver para onde o próprio país, né? A gente mesmo como um todo, né? Aqui da economia, enfim. Uma coisa está ligada à outra, não tem como, independente. Né? É uma coisa do corpo humano, né? Você pensar só né? Como é que está a sua cabeça, se você está conseguindo chutar bem, melhor, se o coração está ali, se uma coisa não está bem, a fisiologia não entrega, né? E a gente é um organismo vivo nesse país, então acho que esse lado, para o futuro, é a maior interrogação, né? De hoje para frente. E Lepe, você comentou sobre o crescimento da indústria do esporte, justamente depois de todo esse ciclo. E esse crescimento da indústria, ele gera novas oportunidades. O que você pode indicar justamente sobre esse novo cenário para os atletas que estão se transformando em ex-atletas e até os jovens que querem também participar do esporte? Eu acho que a questão que eu até comentei dos grandes eventos, ele estimulou que empresas que já atuavam, né, prestando serviços e criando, por exemplo, criando um evento, prestando serviços para um evento, passasse a olhar e fazer isso também para o esporte. Aí, na hora que você vai criar e pensar num evento de esporte, vai pensar num evento, numa operação de um evento, de alguma maneira para uma marca que está se associando ao esporte, você conseguir pegar pessoas que entendam, né, ter profissionais que entendam o que é o esporte, pela vivência, aí pegando o caso mesmo de atletas e ex-atletas, abre uma oportunidade, né? Aí, óbvio, tem que entender, mas, assim, que existem as oportunidades, existem as funções, elas estão lá. Mas, por outro lado, você tem esse lado das empresas que estão já estruturadas ou se estruturaram em função desse boom da indústria, mas tem outro lado das ferramentas que estão aí, né? Assim, você vê que pessoas hoje, na própria Globo, já teve pessoas que saíram, se desligaram, porque foram elas empreender e queriam fazer o canal dela, criar o conteúdo dela. Hoje todo mundo produz conteúdo, né? Hoje com o celular você consegue digital, produzir. Né? Mais uma vez a tecnologia entrando e criando oportunidades. Porque a cadeia ela vai da produção, distribuição para um consumidor, alguém que queira. Você consegue produzir seu próprio conteúdo hoje, ferramental, o celular hoje já consegue qualidade. Distribuir você tem, né? As ferramentas por streaming, próprio YouTube, enfim, diversas plataformas que são abertas e de graça. E aí é você falar assim, cara, eu quero empreender porque eu quero buscar falar de um aprendizado meu, o que eu sei, né? O que eu acho que tem um valor para um público específico. Você mesmo pode criar e colocar nas redes para, enfim, para as pessoas consumirem, né? Muito interessante. Dependendo de uma empresa. É o ciclo dos esportes ao mesmo tempo, vindo assim no cenário brasileiro, né? O ciclo dos esportes, vindo para a tecnologia e vindo para um mundo novo de portas abertas, né? Exato, não tem fronteira, acho que enfim, qualquer um produz, qualquer um distribui. É uma boa dor de cabeça para grupo de mídia. Lepinho, obrigado pela participação. Beleza. Muito bom. Tá bom, espero obrigado, que parabéns pela carreira, parabéns por toda a trajetória. Tá coisa para frente ainda. Que você tem muito que continuar trabalhando. Exatamente. E humildade, acho que isso é bom para todo mundo, né? Continuar focado. Beleza. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.